Boa noite a todos, em especial aos companheiros do GELAC, do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. Essa instituição espírita da cidade de Salvador e que acolhe tão amorosamente os seus frequentadores e os seus trabalhadores. Bem, na noite de hoje, as nossas reflexões doutrinárias terão como título Enfermos da Alma. Esse título foi extraído do livro Atitudes Renovadas, psicografada por Divaldo Pereira Franco, médium baiano Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângeles. E vou pular aqui os slides para facilitar para a gente. Esse tema, especificamente, ele veio a calhar, justamente porque a humanidade passa por uma enorme pandemia. Uma pandemia, como o nome mesmo diz, né? Uma epidemia que alcança praticamente todos os recantos do nosso planeta, trazendo, é claro, sofrimento, dor, mortes, enfim. É exatamente, esse tema veio a calhar justamente porque é um momento de extremo sofrimento para a humanidade. Pois bem, segundo Emmanuel, o nosso planeta é uma grande oficina. O que é uma oficina? Uma oficina é um grande laboratório onde aprendemos, onde experienciamos, através da prática mesmo, aquilo que aprendemos na teoria. Emmanuel também diz que o nosso planeta é uma enorme escola. E verdadeiramente é uma escola. Pois a cada reencarnação nós aprendemos novas disciplinas, nós progredimos, nós evoluímos, e tal qual numa escola, nós passamos de série. E aí reencarnamos muitas vezes em condições com um aprendizado mais avançado, mais evoluído. Mas Emmanuel também vai dizer que o nosso planeta é um imenso hospital. Por que é um hospital? Porque os espíritos aqui reencarnados, e uma grande parte ao redor do nosso planeta, são espíritos ainda que necessitam de tratamento. São espíritos que ainda precisam reparar os seus erros do passado. Nós estamos, segundo a tradição espírita, nós estamos no mundo de provas e expiações. Se é um mundo de provas e expiações, a grande maioria dos espíritos aqui reencarnados, que somam mais de 7 bilhões, e desencarnados é o dobro disso, mais de 14 bilhões, então ao redor do planeta em torno de 21 bilhões. Os espíritos que reencarnam nesse planeta são espíritos ainda necessitados de reparação, são espíritos ainda imperfeitos. Na escala evolutiva dos mundos, nós saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações. A entrada entrando praticamente no mundo de regeneração. Então, além de uma oficina, além de uma escola, o nosso planeta é também um hospital, como diz Emmanuel. Muito bem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial da Saúde, aliás, essa organização ela está muito em voga nesse momento, devido à pandemia, e a gente tem visto aí diariamente nos noticiários os diretores
da Organização Mundial de Saúde, trazendo os seus esclarecimentos, os seus boletins diários. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Notem que é um bem-estar físico, mas também mental e também social, e não apenas uma ausência de doenças. Nós acrescentaríamos que, além de tudo isso, é um bem-estar espiritual, que é o que vamos ver ao longo dessas nossas reflexões. Pois bem, segundo Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia que, olha que é Hipócrates quem falou, ele disse que não há doenças, e sim doentes. A doença é como se fosse uma espécie de consentimento de nossa parte. É como se permitíssemos que ela se instale em nosso organismo físico, em nosso organismo fisiológico. A doença é o processo de desvitalização das células. Doença é, portanto, o efeito. O doente é que é a causa. Saúde é um fator físico, mental e principalmente espiritual, como já dissemos. Mas perguntamos, por que alguns são imunes? Por que certos indivíduos contraem certas doenças e outros não? Por que indivíduos, por exemplo, irmãos gêmeos, que são biologicamente idênticos, um vai desenvolver, num determinado período de sua vida, um câncer, por exemplo, e o outro não? Um vai desenvolver um Alzheimer, um mal de Alzheimer, por exemplo, e o outro não. Por que isso? Se eles são biologicamente idênticos. Muito bem. Em 1990, houve uma pesquisa e duas irmãs eram casadas com dois irmãos, e esses dois irmãos eram hemofílicos, e eles recebiam periodicamente a transfusão de sangue. Como nós sabemos, o hemofílico precisa fazer a transfusão periódica de sangue. E os dois irmãos contraíram HIV. Os dois contraíram, olha só que coisa curiosa. E as irmãs não contraíram. E elas que tinham relação sexual com eles, porque eram casadas com ele, e naquela época não existia a proteção que existe hoje, não existia os instrumentos de proteção que existe hoje, e elas contraíram. Por que elas não pegaram a doença? Por que elas não contraíram o vírus do HIV? Isso é para a gente refletir. Não é? Muito bem. O texto de Joana de Ângeles, da veneranda Joana de Ângeles, ele é bastante profundo. Eu vou pedir permissão para vocês para ler alguns trechinhos aqui e fazer algumas considerações sobre esse trecho. Ela diz o seguinte, no 4º parágrafo, ela diz: ao lado da violência, dos distúrbios do sexo ultrajado, da drogadição, dos vícios em geral, os estados inquietantes da alma aumentaram significativamente. A cada dia, a toda hora. Isso nós sabemos. A ansiedade, a depressão, os problemas emocionais, isso é uma verdadeira epidemia, ou talvez até uma pandemia. Nunca se viu tanto pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas com síndrome do pânico. Nunca se notou tanto.
Nunca se diagnosticou tanto pessoas com problemas emocionais, os mais diversos, suicídios, por exemplo. Outro trecho dessa mensagem de Joana de Ângeles. Ela diz no parágrafo 7: não seja de se estranhar o acontecimento, porquanto nos encontramos em plena e grande transição do planeta para o mundo de regeneração. E a seleção natural dá-se de maneira ostensiva. Como nós já sabemos, o mundo passa por uma transformação nesse momento. Como nós falamos no início das nossas reflexões, segundo as tradições espíritas, nós estamos saindo do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E nas transições, nas mudanças, sempre ocorrem as crises. Normalmente, quando a gente muda, quando as pessoas mudam, normalmente é por conta de alguma crise. Imaginem o seguinte, imaginem uma grande reforma. Imagine a reforma da sua casa, por exemplo. Tá? A gente vai ver muita poeira, vamos ver muitos transtornos, muitas coisas fora do lugar. Muitas vezes o imóvel fica praticamente irreconhecível. E aí a gente passa 1 mês, 2, 3 naquela reforma ou até mais. E quando acaba aquela reforma, parece que não reconhecemos mais aquela casa. É completamente diferente. Parece que a paz voltou a reinar, não mais aquela poeira toda. Então, segundo a doutrina, é exatamente dessa forma que estamos passando hoje. É essa transformação que o planeta está passando, é essa reforma para o mundo de regeneração. E aí, é claro, vêm as crises, que são perfeitamente normais. As pandemias são naturais, essa não é a primeira, com certeza, e talvez não seja a última. Nós já tivemos há pelo menos uns 50, 60 anos aqui atrás, o vírus da AIDS assustou o mundo, né? Muitos pensavam que era o fim do mundo, inclusive, por conta dessa doença, que inclusive não foi encontrada a cura definitiva, mas a ciência médica encontrou um alívio para aquelas pessoas, uma sobrevida. Hoje as pessoas que que são soropositivas, elas têm uma vida normal, elas podem contrair matrimônio, elas podem ter filhos, elas podem levar uma vida praticamente normal. A gente teve alguns anos aqui atrás a gripe espanhola, que dizimou milhões de pessoas no mundo todo. Então, periodicamente, o planeta passa por essas transformações, essas crises, e que é perfeitamente natural. Eu vou ler um outro trechinho aqui de Joana, que ela diz assim: as enfermidades morais são muito mais graves do que as físicas, sendo, aliás, uma das suas causas. Olha que curioso. As enfermidades físicas são causadas pelas enfermidades morais, por manifestar-se na organização fisiológica, afetando a emoção, a mente e os sentimentos. Então nós concluímos, não apenas nesse parágrafo que Joana de Ângeles traz para a gente, mas sobretudo naquilo que a doutrina espírita coloca, que as doenças nascem da alma. As doenças nascem da mente, do espírito. Então, normalmente, como disse Hipócrates, não existe a doença. O que existe é o doente. E é esse que precisa ser tratado.
é esse que precisa ser acolhido, ser amparado. E quais são essas doenças que nascem na alma e que eclodem no corpo físico? Eu vou citar algumas aqui, tá? O ódio, o egoísmo, o ressentimento. Olha só, a palavra já está dizendo ressentimento. O que é ressentimento? É voltar a sentir. Muitas vezes temos experiências negativas ao longo de nossa existência e aí guardamos aquilo. E aí, em dado momento, nós ressentimos, nós voltamos àquelas mesmas emoções, àquelas mesmas sensações, e aí levamos 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50 anos ressentindo aquela emoção negativa. E aí daí advém muitas vezes o câncer, há tantas e tantas outras doenças, as úlceras gástricas, tá? Os problemas cardíacos, os problemas de hipertensão, por exemplo. Tá? Muitas vezes, outras doenças da alma, a vingança, a cólera, por exemplo, não é? A raiva, o pessimismo, o ciúme, a mágoa que nós guardamos, o orgulho. Todos esses sentimentos infelizes, certamente, eles afetam, isso a ciência já sabe disso, a ciência médica já identifica isso. Todos esses sentimentos afetam diretamente a nossa imunidade. Hoje já se sabe que as pessoas que não perdoam, por exemplo, elas tendem a adoecer mais. Tá? Nós somatizamos esses sentimentos. O que é somatizar? Somatizar é trazer para o corpo, é corporificar esses sentimentos, essas emoções em forma de doenças, muitas vezes, né? A psicologia diz que existe em nós os chamados órgãos de choque. Que órgãos são esses? O que é isso? Quando sentimos, por exemplo, raiva, cólera, existem aqueles órgãos que absorvem essas sensações, essas emoções. Por exemplo, quando temos um acesso de cólera, um acesso de raiva, o primeiro a ser afetado é o estômago. E aí advém muitas vezes uma gastrite, que pode evoluir para uma úlcera. Muitas vezes afeta o coração, com, de repente, um problema cardíaco, um entupimento das veias, um problema nas coronárias, e aí advém um ataque cardíaco, inclusive. Tá? Isso, muitas vezes, esses sentimentos, nós bombardeamos as nossas células com esses sentimentos infelizes, é claro. Os hospitais, eles estão abarrotados de pessoas buscando a cura do corpo, mas ninguém se propõe a cura da alma, porque o corpo é uma veste, e que na verdade a doença está na alma, está no espírito. Ela nasce na alma, ela nasce no espírito. Nasce das emoções e dos sentimentos infelizes, desse que nós citamos aqui. O ódio, o egoísmo, o ressentimento, vingança, cólera, pessimismo. Tem pessoas que já acordam com o pé esquerdo e são mal-humoradas e transferem umas para as outras esse mau humor. Tá? Bombardeiam as próprias células. Tá?
O Espiritismo propõe a cura da alma. Tá? Agora, essas doenças, elas não surgem da noite para o dia. Elas não aparecem assim inopinadamente. Não. As doenças, elas são construídas. Elas são alimentadas, elas são regadas pela nossa mente. Elas são alimentadas pelo nosso psiquismo, pelo nosso pensamento. É claro que existem também as doenças kármicas. Tá? Que é isso? São aquelas doenças que trazemos de outras existências e também por conta dos nossos sentimentos infelizes, das nossas emoções mal resolvidas, de lá de outras existências. São questões reencarnatórias que trazemos lá de trás, muitas vezes, e que se somatizam, né, no atual corpo físico que a gente utiliza na forma de doenças, muitas vezes. Então as doenças, elas não surgem da noite para o dia. Elas são construídas, são alimentadas ao longo do tempo, 5, 10, 20, 30 anos ali. Cada vez que nós pensamos de forma desequilibrada, cada vez que pensamos de forma negativa, cada vez que pensamos com ódio, que pensamos em vingança, cada vez que dizemos eu não perdoo, né? Cada vez que agimos dessa forma, que pensamos dessa forma, é como se estivéssemos bombardeando as nossas próprias células, as células do nosso próprio corpo, bombardeando com energias negativas. É como se segurássemos brasas nas mãos para jogar no outro e o primeiro a ser queimado somos nós. O primeiro e talvez o mais que vai ser queimado somos nós mesmos. Então, cada vez que temos esses sentimentos ou que pensamos dessa forma, nós somos os primeiros a sermos prejudicados por nós mesmos. Como podemos reclamar a saúde do corpo se não perdoamos? Como podemos reclamar que o corpo tenha saúde se somos egoístas, se somos vingativos, se somos ciumentos? Como reclamar saúde do corpo se somos orgulhosos? Tudo isso acaba eclodindo no próprio corpo. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês que talvez a maioria de nós nunca se fez. Essas doenças da alma, elas são contagiosas? O que vocês acham? São contagiosas essas doenças da alma? Esses sentimentos infelizes? São. E como são contagiosas? Eu vou dar alguns exemplos, tá? A nossa sintonia mental. A maioria de nós, principalmente nesse momento atual, muitas vezes senta para assistir os noticiários e aí vem notícias de violência, notícias de morte, e aí nós retroalimentamos com essas notícias. Nós então comentamos muitas vezes essas notícias durante muito tempo, durante 2, 3, 4, durante uma semana inteira. É claro que o noticiário é importante, nós devemos diariamente ali conhecer o que se passa no mundo, na nossa cidade, enfim. Mas daí alimentarmos tudo isso vai uma grande diferença. Então, quando alimentamos isso, nós sintonizamos com esses sentimentos. E aí vemos a situação de um infeliz que cometeu um crime, e aí logo nós acusamos essa pessoa e queremos fazer justiça com as próprias mãos, e aí arrebatamos outras pessoas e aquelas pessoas impensadamente acabam linchando, ou fisicamente propriamente, ou linchando mentalmente aquela pessoa. E aí nos sintonizamos, sem perceber, com essa faixa inferior de sentimentos.
muitas vezes a imprevidência, a invigilância nossa, o pessimismo. Tem pessoas que são tão pessimistas que acabam passando, transmitindo esse sentimento, que são mal-humoradas. As obsessões coletivas também é uma doença terrível. Então isso se transmite devido à nossa própria frequência vibracional, muitas vezes. Mas qual é o papel da dor? Qual é o papel do sofrimento, muitas vezes? Qual é o papel da doença? Quando a doença no corpo nos alcança, deveremos perguntar: para quê? Não é por quê. Existe uma diferença assim aí. Porque quase sempre quando nos acometemos de uma doença grave, um câncer, por exemplo, a gente logo pergunta: por quê? Por que comigo? Por que aconteceu logo comigo? Mas deveríamos perguntar para quê? Não é? Qual a finalidade dessa doença? Qual é o propósito dela? Para que ela me alcançou? O que posso aprender com ela? É isso que deveríamos perguntar. Chico Xavier dizia o seguinte, que ele era casado. Aliás, ele era bígamo, inclusive. Ele dizia, Chico casado? A gente nunca soube que Chico casou. Ele dizia, bem, eu sou casado há muito tempo com uma angina que me acompanha, eu sou muito bem casado com ela. Mas ele mesmo dizia, inclusive casado com outras doenças até, e ele mesmo dizia, não, eu preciso me divorciar dessas doenças, inclusive. Então, qual é o papel da dor? Qual é o papel da doença? E que nós mesmos causamos, né? Não foi Deus que chegou para a gente e disse, não, você vai ter uma doença grave, você vai ter uma doença degenerativa, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Absolutamente. Qual é o papel da doença, então? É o papel de transformador. É o papel de nos melhorarmos. Se vocês me permitem, eu gostaria de contar uma história pessoal que aconteceu em nossa família. Tá? Eu tenho uma irmã que mora no interior da Bahia, numa cidade chamada Teixeira de Freitas, conhecida dos baianos, é bem distante de Salvador. Tá? E essa irmã minha é mais velha do que eu. Há mais ou menos uns 10 anos aqui atrás, mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos, ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Mas o problema era a localização desse tumor. Posteriormente se descobriu que não era um tumor maligno, mas a localização era muito complicada desse tumor. Por conta desse tumor, o caso dela era tão complicado, inclusive na época só tinham 2 casos similares ao dela. E aí o caso dela foi encaminhado para vários médicos no Brasil inteiro e nenhum deles conseguiu achar uma solução. Foi encaminhado para equipes em São Paulo, para equipes no Rio de Janeiro, equipes médicas no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi encaminhado em Goiás, na capital Goiânia, aqui em Salvador também, alguns médicos analisaram o caso dela, alguns diziam, não, vamos operar, dá para operar, e aí quando fazia a análise mais rigorosa e diziam, não dá para operar, esse tumor está numa localização extremamente complicada de ser operada. Tá? Resultado, por conta desse problema, tá? Desse tumor, a minha irmã ela teve que reaprender a comer, a se alimentar. Ela teve que reaprender a respirar. Ela teve que reaprender a falar, inclusive. Tá?
Resultado, ela fez um longo tratamento em Goiânia, não precisou fazer a cirurgia, fez tratamento de radioterapia, enfim, fez vários tratamentos. E hoje ela mesma nos diz que o seguinte, que a vida dela se divide em antes e depois da doença. Ela é notadamente uma outra pessoa. A minha irmã se transformou verdadeiramente. Hoje ela diz que enxerga a vida de uma outra forma. Ela enxerga as pessoas por um outro prisma. Ela vive de uma forma diferente. Então, é exatamente isso que deveria ser as doenças graves na nossa vida. O papel de transformação. E quando é que nós mudamos de atitude? Quando é que nós mudamos de rumo, de pensamento? Nós só mudamos de duas formas. Ou quando aprendemos, ou quando cansamos de sofrer. Aí nós mudamos. Tá? Infelizmente, nós só mudamos nessas situações extremas de nossa vida. Uma médica, eu me lembro de uma médica suíça, eu até tenho um livro dela, que uma médica suíça chamada Elisabeth Kubler-Ross, tá? Ela já desencarnou, inclusive. Ela era suíça, mas ela foi radicada nos Estados Unidos. Ela era uma médica oncologista que fez vários estudos com pacientes terminais, escreveu vários livros, alguns livros, né? Um deles intitulado O Túnel e a Luz. E ela conta justamente da transformação de muitos pacientes terminais. Ela atendia, evidentemente, muitos pacientes terminais, era médica oncologista. Ela observava a transformação que essa doença causava nesses doentes, né, desses doentes terminais. A grande maioria, uma grande maioria se modificava, né? Modificava o seu comportamento em relação às pessoas, em relação à vida. Né? E é exatamente isso que deveria fazer as doenças, nos transformarmos, modificarmos por dentro, evidentemente. Tá? Como nós dissemos, tudo começa pelo pensamento. Tá? Cada qual vive no mundo construído pelo próprio pensamento. Aliás, segundo a doutrina espírita, o pensamento é o nosso principal atributo. É um atributo tão importante do espírito, o pensamento, que ele se confunde com o próprio espírito. Allan Kardec mesmo perguntou aos espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, o pensamento é o próprio espírito? E os espíritos respondem, desculpa, não, mas se confunde com o próprio espírito, devido a ser um atributo extremamente importante, um dos mais importantes. Então, pensamento e saúde são termos da mesma equação de vida. Pensamento e saúde, pensamento e doença também. Não é? Muito bem, vou pular aqui. Tá? Nós plasmamos a vida. O pensamento, ele carrega elementos espirituais, elementos benéficos, que nos faz bem à saúde física, e elementos ruins também, que faz mal ao nosso corpo físico. Tá? É o pensamento que organiza a nossa matéria. É o pensamento que molda, o que moldou o nosso próprio corpo. Por exemplo, quando nascemos, muitas vezes reencarnamos, ou cego, surdo, mudo, aleijado, com qualquer problema desse tipo, que já reencarnamos. Foi o nosso próprio pensamento que imprimiu no corpo físico essas condições. Não foi Deus que deliberadamente
assim fez. Foi a nossa própria necessidade evolutiva, e aí meu pensamento imprimiu no futuro corpo físico essas condições. Então, o pensamento foi quem moldou o meu corpo, as células todas, é por conta desse pensamento, por conta da alma, por conta do espírito que todos somos. Então nós plasmamos a vida. O espírito adora essa palavra, né? Plasmar, ou seja, construir. Nós construímos a nossa própria vida. Tudo que somos hoje, nós construímos por conta do nosso pensamento, por conta da nossa alma, por conta do nosso espírito. Tá? Em um dia, segundo uma pesquisa feita, eu não sei como chegaram a esse número, mas durante um dia se descobriu que temos 95 mil pensamentos. Desses 95 mil, 90 mil são repetitivos, são pensamentos viciosos, são pensamentos negativos, são pensamentos deprimentes. Tá? Isso 90 mil, ou seja, a grande maioria dos pensamentos que temos durante o dia. 3 mil são outros pensamentos. E mais ou menos uns 2 mil são pensamentos bons. Ou seja, a maioria esmagadora dos pensamentos que temos ao longo de um dia são pensamentos ruins. Então nós situamos a nossa mente, o nosso espírito, nessa condição infeliz. E aí acabamos bombardeando o nosso próprio corpo com essas energias que nascem da nossa própria mente, do nosso próprio desequilíbrio, né? E aí eclode no corpo, nas doenças que nós já conhecemos. Existe um outro atributo do espírito tão importante quanto o pensamento, e esse atributo é que dá direção ao pensamento, que é a vontade. O que fez cada um de vocês estar hoje, na noite de hoje, nessa segunda-feira, assistindo a essas reflexões? Foi a vontade. A vontade direcionou o pensamento. O que fez com que eu estivesse aqui hoje falando para vocês? Foi a vontade. A vontade que deu a direção ao pensamento. Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? É a vontade. É esse atributo que faz com que meu pensamento se direcione para um ponto ou para outro. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec fez aos Espíritos, a pergunta 909, uma pergunta muito interessante, que ele disse assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pergunta Kardec aos Espíritos. Olha o que os Espíritos respondem, curiosamente. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ou seja, nós poderemos, pelos nossos próprios esforços, vencer as nossas tendências negativas? Sim, por um esforço muito insignificante. O que falta para cada um de nós é a vontade. Olha que coisa interessante. Existem pessoas, inclusive, que gostam de estar doente, que querem estar doente. Pode parecer até absurdo falar isso, mas existem pessoas que se comprazem com a doença. É como se eles quisessem ficar doentes. Então, por esforços mínimos, segundo a doutrina espírita, o que nos falta é a vontade. O pensamento positivo, ele, é claro, não vai anular os nossos sofrimentos. Não vai cancelar os nossos problemas financeiros, as nossas doenças, os nossos problemas de relacionamentos. O pensamento positivo, ele não vai evitar isso,
Mas ele pode nos ajudar a enfrentar essas adversidades, a lidar melhor com elas, muitas vezes. Nosso pensamento, volto a repetir, cria a vida que procuramos. Tá? Mas quais são os medicamentos para a alma? Se a doença está na alma, qual é o medicamento? Qual é o remédio que eu vou utilizar para curar minha própria alma? Nós vamos citar alguns aqui, tá? Um deles é o Evangelho de Jesus. É a boa nova. São os ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe há 2000 anos. Inclusive, Jesus era chamado por alguns de o médico das almas. E vocês já notaram, já repararam, que não existe no Evangelho, no Novo Testamento, nenhum trecho, nada absolutamente, nenhuma anotação dos evangelistas que fala que Jesus adoeceu? Não existe nenhum ponto no Evangelho que fala que Jesus ficou doente. Muitas vezes Jesus se afastava das multidões e iria orar. Por quê? Porque muitas vezes, envolvido com as questões dos problemas todos relacionados àquelas pessoas, é claro que qualquer pessoa vai sentir. E aí ele se afastava para fazer suas orações, para se alimentar das energias benéficas, para poder então ajudar a própria humanidade, para poder então trazer a sua mensagem e inclusive ajudar a curar os doentes do corpo também. Tá? Então o Evangelho de Jesus é uma mensagem de renovação, é uma mensagem de cura, é uma mensagem que cura a nossa alma. É a boa nova, a boa notícia. Tá? Um outro medicamento, são vários que a gente pode lançar mão. O perdão. O perdão. Quanta coisa nós não podemos evitar, quantos problemas nós não podemos evitar quando nós perdoamos. Quanto desgaste emocional, desgaste afetivo, desgaste sentimental e até físico, fisiológico, nós poderíamos evitar através do perdão. Nós não dizemos que é fácil. Claro que não é fácil, absolutamente. Tá? Tem pessoas que dizem assim, eu perdoo, mas que ele não atravesse na minha frente, que eu atropelo. Então não perdoou. Tá? O perdão, ela libera a pessoa, o ofendido, entre aspas, libera ele das energias deletérias do erro. Tá? E aí ameniza a dor. Tá? Existe também o auto-perdão, então não basta perdoar somente o outro, mas existe também o auto-perdão, nós nos perdoarmos até. Então não é somente perdoar o outro, nós precisamos nos perdoar também. Outros remédios, nós vamos citar aqui. A renúncia. É um sentimento tão esquecido hoje em dia. Existem tantas qualidades dos espíritos encarnados também, mas muitos esquecem. A renúncia. Renunciarmos para que o outro possa ser feliz também. Eu não estou falando aqui de renúncia como Irmã Dulce, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, que renunciaram à própria vida em favor do outro e, portanto, foram felizes, eram espíritos extremamente amadurecidos, são espíritos experimentados, espíritos já bastante esclarecidos, mas renunciarmos às pequenas coisas, calarmos para que o outro possa falar, não é? Permitir que o outro possa ser feliz junto de nós.
Um ou outro medicamento que eu poderia citar, existem vários, tá? A caridade. Mas eu não estou falando da filantropia, que isso até mesmo as empresas podem fazer, e as empresas não têm alma verdadeiramente, alma no verdadeiro sentido da palavra. Não tem alma, elas fazem filantropia. Né? A caridade como um sentimento, não só como a ação propriamente dita, mas o sentimento que move a ação. O sentimento de caridade, ele nos iguala aos espíritos nobres, aos espíritos verdadeiramente felizes. Imaginem só, tentem fazer aí tentem rememorar aí o momento em que você deu um presente a alguém, que você presenteou alguém, fora da data de aniversário, fora do Natal, do Dia das Mães, mas que você presenteou alguém deliberadamente, desinteressadamente, que você, por exemplo, deu o ombro, ofereceu o ombro para que a pessoa chorasse, para que a pessoa desabafasse, e que você deliberadamente ajudou alguém que necessitava, e que são tantos. Basta a gente olhar para o lado, mas hoje em dia a gente está tão preocupado conosco mesmo, com as coisas, que a gente esquece de olhar o outro, de olhar o irmão que está do nosso lado, inclusive. Então esse sentimento de caridade é um remédio muito eficaz, muito, absolutamente muito eficaz. Hoje a ciência já sabe que aquelas pessoas mais generosas, elas vivem mais. Elas são menos afetadas pelas doenças degenerativas, pelas doenças como câncer, como tantas outras doenças que nos alcançam. Então essas pessoas são mais felizes. Elas vivem mais para o outro do que para si mesmo, inclusive. Tá? Um outro remédio, esse foi Jesus, todos esses Jesus falou, mas o de amar os inimigos é um santo remédio. Mas é claro que ele não pede para que a gente traga o inimigo para dentro de casa e ele almoce conosco, jante conosco, durma conosco, não. Mas ele pede a Jesus é que nós não façamos ao outro o que não queremos que o outro nos faça. Ou seja, devolver o mal com o bem, com o perdão, inclusive. Aí estaremos verdadeiramente amando. Tá? Porque amar aqueles que estão conosco é até fácil. Tá? Aqueles parentes, os que têm ligação consanguínea conosco, é até fácil. Né? Difícil é amar aquele que nos calunia, aquele que nos joga pedra. Esse é difícil. É claro que nós não vamos ter o mesmo sentimento para com ele, mas nós não vamos usar da mesma moeda para com ele. Um outro remédio, um outro medicamento para a alma, a oração. Mas não é aquela oração balbuciada, de boca para fora, não. E a oração não é estanque, a oração é ativa. A oração faz muito mais do que imaginamos. A oração ativa as nossas defesas. A oração nos coloca num patamar superior. A oração, como Santo Agostinho dizia, no final do dia, faça uma análise do seu comportamento durante o dia. Como foi o meu comportamento? Eu prejudiquei alguém? Eu ofendi alguém? Se assim eu fiz, que no dia seguinte eu possa corrigir os meus erros. Se não fiz, ótimo. E o que foi que eu fiz de bem? O que foi que eu fiz de bom para o outro e que foi bom para mim também? Então a oração
é um remédio muito bom, muito eficaz para a alma. E um outro, eu diria, conhece-te a ti mesmo. Como a própria doutrina espírita, né, apregoa, né, devemos nos conhecer, né, conhecer a nós mesmos, conhecer por dentro, evidentemente. Jesus nunca disse, quando curava as pessoas, eu te curei. Jesus normalmente perguntava, que queres que eu faça? E normalmente aqueles doentes que o procuravam dizia, Senhor, cura-me. Cura-me da cegueira, cura-me da paralisia, cura-me da perseguição dos espíritos infelizes. E Jesus então curava e dizia, tua fé te curou. Ele nunca dizia, eu te curei. Ele dizia, tua fé te curou. Com certeza que se eles tiveram o corpo curado, é porque eles já, naquele momento, já acreditavam nisso, inclusive, né? Bem, meus amigos, então é isso que eu queria trazer para vocês a respeito dos enfermos da alma. Né? Muito obrigado e que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Boa noite.